Oi, eu sou Alexandre e esse é o nosso prota, Sang Jin-woo, que é o caçador mais conhecido do mundo por ser o mais fraco de todos eles. E nesse mundo, depois que você nasce com sua habilidade, é impossível você evoluí-la. Mas esse cara aqui vai nos mostrar que nada é impossível. E hoje eu vou te contar como isso aconteceu. Então deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum app como esse. Sem nenhum tipo de explicação, surgiram diversos portais que ligavam o mundo humano a uma dimensão alternativa, trazendo à realidade criaturas mágicas, imunes a armas normais. E além disso, possibilitando o nascimento de pessoas com poderes mágicos. Essas pessoas são chamadas de caçadores, e eles são os únicos capazes de derrotar esses monstros. E a partir da quantidade de poder que eles nascem, esses caçadores são classificados em um ranking, de S a E, onde S é o mais forte e E é o mais fraco. E basta a gente dar uma olhada no nosso prota, que a gente sabe que ele nasceu no rank E. E infelizmente, nesse mundo, depois que você nasce, é impossível você ficar mais forte. Nessa luta, há 3 anos atrás, onde caçadores estão atacando uma ilha infestada de monstros, podemos ver o futuro que nos espera. Esse futuro é o mais óbvio possível, já que os caçadores mais fracos morrem, até mesmo para formigas mais fracas, sem conseguir fazer absolutamente nada. E os caçadores de rank S arrebentam com todas elas, soltando raio de suas garras, lançando feitiços de fogo e queimando todas elas, se transformando em feras, aumentando sua força e explodindo todas elas de todas as maneiras possíveis, inclusive com as próprias mãos. Agora, nos dias atuais, a sociedade já cresceu e consegue controlar o surgimento dos portais, enviando um grupo de caçadores para eliminá-los. E a partir de agora, finalmente vamos ver o caçador mais fraco de toda a humanidade. Sim, o nosso querido prota, Jin-woo. Assim que ele chega no local do portal, todos em sua volta sempre dão um oi para ele, já que todos o conhecem, porque ele é o único caçador que foi parar em um hospital, até mesmo no portal de rank E, o mais fraco de todos. Além disso, podemos ver que ele sempre está machucado e remendado, mas surpreendentemente, até mesmo o mais fraco de todos tem uma bela moça ao seu lado, se preocupando com sua saúde. O nome dela é Jo-hee, uma curandeira de rank B, e ela estava pedindo para Jin-woo se preocupar um pouco mais com ele mesmo. Mas essa preocupação logo se tornou desespero, já que antes mesmo de entrar na dungeon, nosso querido prota estava carregando apenas uma faca cega, extremamente fraca, que por sinal era a única coisa que ele conseguiu comprar. Agora dentro da dungeon, Jin-woo fica muito feliz, pois finalmente conseguiu pegar sua primeira pedra de essência depois de matar um monstro. Mas essa felicidade durou pouco, porque logo em seguida, um Goblin começa a atacar ele, e tentando se defender, sua adaga quebra, e ele é perfurado pela lâmina do Goblin. Por sorte, outro caçador estava por perto, e rapidamente matou o monstro. E embora nosso prota estivesse no chão, agonizando de dor e prestes a morrer, a Jo-hee estava ali para curá-lo. Enquanto ela usava sua magia de cura, novamente ela estava preocupada, e perguntou por que ele continuava a ser um caçador se isso poderia levar ele à morte, já que ele sempre se machucava. Ele respondeu com um simples pedido de desculpas, enquanto assistia o resto dos caçadores matar o chefe da dungeon. Geralmente, depois de derrotar o chefe da dungeon, ela se fecha e a missão termina, mas existem situações inesperadas, e essa foi uma delas. Um dos caçadores encontrou um caminho alternativo, que levava a uma caverna, e diante desses cenários inesperados, o procedimento padrão é aguardar a ordem da Associação de Caçadores, antes de tomar qualquer decisão. Porém, como se tratava de uma dungeon fraca de level D, e o grupo de caçadores não tinha encontrado muitos cristais de mana, o líder do grupo, Song Chi-yu, resolve abrir uma exceção e inicia uma votação, onde a maioria decidiria se eles iriam ou não prosseguir por aquele caminho. Antes de iniciarem a votação, fora da dungeon, os membros da Associação de Caçadores já estavam discutindo assuntos importantes, pois o governo estava exigindo que eles fornecessem mais cristais de mana para eles, já que esses cristais, além de produzirem armas roubadas para derrotar os monstros, também são capazes de produzir energia para a sociedade. E dentre todos os tipos de energia do mundo, essa seria a fonte mais eficiente, segura e limpa para o planeta Terra. Por isso, dentro da sociedade existem diversas guildas que ficam procurando por caçadores habilidosos, o tempo todo, a fim de encontrar alguma caçadora de rank S, como a Tia Ren, que além de ser bonita, ela irá impedir assaltos com estilo e derrotar vários monstros, trazendo muito lucro para a guilda. Voltando para a votação, ela estava empatada, e o último a votar era o Jin-woo, e embora ele fosse o caçador mais fraco de todos, ele não poderia dizer não, já que ele precisava muito do dinheiro, porque ele era o único que podia sustentar sua família, pois seu pai estava desaparecido e sua mãe precisava de tratamentos médicos, além de sua irmã, que iria precisar de dinheiro para a faculdade. Então estava decidido, e enquanto eles caminhavam pela caverna, ele se desculpa novamente com Jo-hee. Ela tinha votado contra ir atrás do próximo chefe, e ele se sentiu culpado por ter decidido enfrentá-lo. E de novo, podemos perceber que as ações dela estavam relacionadas com o bem-estar dele, pois ela deu um sermão nele dizendo que ele quase morreu e devia se cuidar
mais, e por fim, como forma de agradecimento, ele devia levar ela para sair. Jinwoo ficou extremamente sem jeito, pois não esperava que ela fosse dizer aquilo. Mas antes dele conseguir responder, o grupo de aventureiros chegou no fim da caverna, levando a uma porta imensa. E ao entrar na sala redonda, todos eles ficaram surpresos com as estátuas antigas presentes no local. E olhando ao redor, uma das estátuas segurava uma escrita em seus braços. Eram os mandamentos do templo de Cartenon, e todos eles diziam que você devia venerar o deus, provar sua fé e louvá-lo. Enquanto Song Chi-woo está lendo os mandamentos, a Jo-hee fica apavorada e chama por Jin-woo, dizendo que os olhos da estátua que estava sentada tinham se mexido e estava observando eles. Assim que o líder acabou de ler os mandamentos, dizendo que aqueles que não o seguissem não sairiam dali vivos, inesperadamente, a porta de que eles vieram é fechada. E agora, eles estavam presos. Imediatamente, uma grande tensão se cria, e um dos caçadores que foi contra ir até lá, corre até a porta para ir embora. Ele estava dizendo que não queria mais saber daquilo e que eles podiam ficar com as riquezas. Mas assim que ele encostou na porta, a estátua que estava ao seu lado arrancou metade de seu corpo, criando literalmente o caos entre os caçadores. Inclusive no nosso prota, que começou a relembrar de seu passado e todas as situações de vida ou morte que ele passou. E por causa delas, assim que ele viu os olhos da grande estátua se mexer, ele sabia que algo estava vindo dali, e gritou para todos se abaixarem, além de empurrar a Jo-hee com ele, salvando a vida dela do grande raio que saiu dos olhos da estátua. Mesmo estando vivo naquele momento, a única coisa que passava na cabeça dele e de todos os outros era que eles iriam morrer. Até que o Song, líder do grupo, grita, dizendo para ninguém mais se mexer, e se aproxima de Jin-woo, agradecendo ele, por ele ter avisado para eles se abaixarem. Mas antes do Jin-woo conseguir responder, ele percebeu que o Song estava sem um braço, e o ajuda a parar o sangramento, já que a Jo-hee estava em estado de choque e não iria conseguir ajudar. Enquanto isso, o líder fala que essa dungeon provavelmente é de level S, já que nunca tinha visto nada parecido em dungeons mais baixas. Além disso, ele novamente fala os 3 mandamentos para Jin-woo, que depois de se acalmar e escutar ele de novo, pôde determinar que o deus em questão era a estátua sentada. Então eles começaram a pensar em um plano para sair dali. Mas antes disso, outro aventureiro que estava confiante de suas habilidades tenta escapar por conta, dizendo que ele não poderia morrer ali. Infelizmente, assim que ele se levantou, o deus desintegrou seu corpo, como um inseto. Embora sua tentativa de fuga tenha sido um fracasso, ela mostrou que quem ficasse parado estava seguro. A partir dessa informação, Jin-woo pergunta ao Song o primeiro mandamento. Ele respondeu que era fazer uma reverência ao deus. Então, a fim de testar sua teoria, nosso prota rapidamente levanta sua cabeça, mas em questão de segundos, abaixa, antes do deus disparar seu raio. Depois de comprovar sua teoria, ele pede para todos reverenciarem ao deus. O que ele não sabia é que depois disso, Deus iria mudar sua expressão e soltar o sorriso mais maníaco do mundo, além de levantar de seu trono e começar a caminhar na direção dos sobreviventes, que novamente entraram em estado de choque. Agora correndo contra o tempo, novamente nosso prota é questionado pelo líder, perguntando se ele teria algum plano. Surpreendentemente, Jin-woo fala que não tem ideia, mas que eles precisavam descobrir o que significava rezar para aquele deus, já que esse seria o segundo mandamento. Um dos caçadores resolve tomar a frente, se ajoelha e começa a rezar, pois ele teria experiência com religiões. Mas claramente, aquele deus era diferente, já que ele não parou em nenhum momento e esmagou completamente o caçador que rezava para ele. Depois disso, começou a perseguir os outros sobreviventes. Enquanto os sobreviventes tentavam se salvar, eles pensavam em suas famílias. Mas para esse deus e seus guardas, isso não importava. Mesmo diante de todo aquele caos, nosso prota não parou de pensar e começou a analisar as estátuas. A partir disso, ele percebeu que algumas delas estavam segurando instrumentos e não armas. Então, novamente ele grita, mandando todos correrem para as estátuas que estavam desarmadas. E mais uma vez, ele salva a pátria, exceto quando ele chegou em frente à sua estátua, que diferente das outras, não tocou, porque ele estava acompanhado da Jo-hee. Rapidamente, percebendo isso, ele resolve se sacrificar e deixar ela lá, e começou a correr para a última estátua que sobrou. Mas essa corrida, com certeza, foi a mais difícil de toda a sua vida. Ele estava sendo perseguido pelo deus que tentava a todo momento pisotear ele, e desviando do seu pé, ele parou em frente a uma estátua armada, que imediatamente atacou ele, cortando metade de sua perna. Mesmo assim, Jin-woo não desistiu, e se arrastando, conseguiu chegar na frente da última estátua, fazendo ela tocar. Logo em seguida, o deus parou, e voltou a sentar em seu trono. O segundo mandamento teria sido cumprido. Jo-hee, que se sentia culpada, correu ajudar nosso prota, e começou a curá-lo, até quase sua exaustão. Agora reunidos, os caçadores começam a brigar e se culpar por estar diante daquela situação. E de repente, o chão e o teto começam a tremer, e um altar surge no meio da sala. E o Jin-woo começa a explicar que a função dele era oferecer tesouros e sacrifícios aos deuses, além de se tratar do terceiro mandamento, que dizia: prove sua fé em Deus.
Automaticamente, todos pensaram que alguém teria que se sacrificar e morrer pelos outros. Curiosamente, não era o nosso Prota que eles queriam matar, mesmo ele sendo o mais fraco de todos. E sim o Song, que por ser o líder devia assumir a responsabilidade do que estava acontecendo. E sem lutar, ele aceitou seu destino e caminhou até o altar. Ao entrar na sua área, uma chama se acende e nada mais acontece. Isso deixou todos confusos, inclusive nosso Prota, que pediu ajuda para chegar até o altar e ver se ele descobria algo. E novamente, ao entrar na área do altar, mais 3 chamas se acendem. Apesar dele ter descoberto o que teria que fazer, o Jinwoo fica com medo e pergunta se existe alguma chance de alguém resgatar eles, caso eles ficassem esperando. O Song respondeu que provavelmente eles morreriam antes. Além disso, ele disse que o portal já estava aberto há muito tempo. Ao escutar aquilo, mesmo com medo, nosso Prota não podia mais fugir, já que depois de 7 dias, o portal se abre por completo, e as criaturas de dentro dele conseguem entrar no mundo dos humanos. E se aquele deus e seus guerreiros conseguissem sair, todas as pessoas queridas por eles poderiam morrer. Então, ele pediu para os últimos 2 caçadores entrarem no circo. E assim como das outras vezes, mais 2 chamas surgiram. Mas dessa vez, o altar foi ativado, e em forma de relógio, chamas azuis aparecem em volta deles. E inesperadamente, a porta pela qual eles vieram se abre. Uma das chamas azuis se apaga, e por fim, as estátuas começam a se mexer, indo em direção a eles. E mais uma vez, Jinwoo não deixou ninguém na mão, e percebeu que se eles olhassem para as estátuas, elas paravam de se mexer, como em uma brincadeira de criança. Então, ele pediu para ninguém tirar os olhos dela. Seu plano era perfeito. O que ele não esperava é que uma das caçadoras iria se apavorar e sair correndo pela porta que se abriu. E como um dominó, seu plano perfeito foi caindo, peça por peça. Pois logo em seguida, o outro aventureiro que o segurava jogou ele no chão e também saiu correndo pela porta, que se fechava, pouco a pouco, depois de cada um que passava. Agora com apenas 4 pessoas, se mais uma delas corresse, seu plano falhava, porque era impossível para eles olharem todas as estátuas ao mesmo tempo. Quando percebeu isso, Jinwoo gritou e explicou que eles estariam seguros se ficassem daquele jeito. Eles apenas precisavam seguir o plano, que assim que as chamas azuis se apagassem, tudo terminaria. Mesmo assim, o caçador chamado Kim começa a chorar, dizendo que não podia morrer, pois tinha família, e embora ele e os outros só estivessem vivos até aquele momento por causa do Jinwoo, ele não podia confiar até o final, pois ele estava com medo que depois que as chamas se apagassem, eles ficassem presos. Então, assim como os outros, ele abandona o circo e sai correndo, e as estátuas voltam a se mexer. E a pior situação possível acontece. Os membros restantes estavam correndo contra o tempo. Felizmente, o líder Song estava disposto a se sacrificar e pede para Jo-hee pegar o Jinwoo e sair correndo dali, já que eles tinham muitos anos de vida pela frente. Mas assim que a Jo-hee foi tentar se mexer, suas pernas pararam de funcionar. E assim como o Jinwoo, ela estava incapacitada. E o nosso Prota, que era o único que merecia continuar vivo, decide ficar. Pede para o Song pegar a Jo-hee e ir embora. Ao escutar aquilo, ela não aceitou, mas Jinwoo estava decidido. Então ele deu seu cristal de mana para ela e falou para ela comprar algo para comer, que dessa vez ele pagava. Como eles estavam sem tempo, Song fez a Jo-hee pagar e levou ela pela porta, deixando nosso Prota sozinho com todas aquelas estátuas, que ao chegarem mais perto, começaram a atacar. Curiosamente, os ataques eram para torturar e matar lentamente o último sobrevivente. E enquanto Jinwoo ia sendo desmembrado e morrendo pouco a pouco, um grande ódio surgiu dentro de sua mente. Porque ele sempre foi o mais fraco, e mesmo assim ele sempre fazia de tudo para ficar mais forte, e nunca conseguia. E agora ele iria morrer pelo egoísmo dos outros caçadores, mesmo ele também tendo família para voltar. Jogado no centro do altar, em seus últimos segundos de vida, tudo que ele queria era ter outra chance. Nesse mesmo instante, a última chama azul se apagou, e uma mensagem apareceu. Essa mensagem estava convidando ele para ser um jogador, e caso ele não aceitasse, seu coração iria parar. De repente, ele acorda assustado, dentro de um quarto em um hospital, e começa a pensar que tudo aquilo podia ter sido um sonho, já que ele estava completamente curado. Mas logo em seguida, o Jin-Chul, chefe do time de vigilância da Associação de Caçadores, e seu parceiro Kang entram em seu quarto e falam que ele estava dormindo pelos últimos 3 dias. Além disso, eles falam que a Jo-hee e o Song sobreviveram, mas ela estava em tratamento pelo choque psicológico, e o Song provavelmente se aposentaria, por ter perdido seu braço. E no total, apenas 6 pessoas sobreviveram da Dungeon dupla. E misteriosamente, depois que os membros da White Tiger Guild foram até a dungeon para eliminá-la, eles não encontraram nada, além do Jinwoo desmaiado no chão. E toda essa situação era extremamente esquisita, então eles estavam achando que o Jinwoo sofreu um renascimento. Essa experiência é extremamente rara, pois é o único jeito de um caçador aumentar seu poder. E quando ela acontece, os caçadores evoluem para os ranks mais altos. Ao escutar aquilo, nosso Prota criou expectativas, achando que agora seria de rank S.
E assim como ele, Jinchu e Kang achavam que aquela era a única explicação possível para ele ter sobrevivido. Mas ao colocar sua mão no detector de magia e presenciarem o resultado, eles tiveram que se desculpar, dizendo que tudo aquilo era um mal-entendido, já que ele teve uma pontuação tão baixa que ele praticamente era uma pessoa normal. Agora dentro do carro, eles relataram ao presidente Go que não aconteceu um renascimento. O presidente respondeu, dizendo que as dungeons apresentam muitos mistérios. Mas como o que aconteceu era um caso extremamente raro, eles iriam listá-lo como um caso especial. E no futuro, conversariam os detalhes. Depois que eles foram embora, Jin-Woo ficou triste, pois criou expectativas para nada. Mas ao mesmo tempo, ele se perguntou por que eles não deram atenção para o grande painel que estava em sua frente. E antes de conseguir entender o painel, sua irmã entra no quarto, dando um sermão por ele não se cuidar. Jin-Woo novamente se desculpa, mas no fundo, estava aliviado por estar vivo e poder escutar sua voz novamente. E aproveitando a situação que sua irmã era viciada em jogos, ele pergunta se ela consegue ver o painel em sua frente, e como ela fazia para ver as mensagens dentro dos jogos. Ela respondeu dizendo que não conseguia ver nada, e perguntou se ele estava bem da cabeça, além de dizer que para abrir as mensagens ele só precisava checar a caixa de mensagens. Depois disso, ela vai embora, junto com sua amiga Song-Yi, que estava a esperando, e o Jin-Woo volta a mexer nos painéis, através de comandos de voz. E apesar de não entender nada, ele leu que tinha uma missão diária, onde ele tinha que fazer exercícios básicos, e se não os fizesse, ele sofreria uma penalidade apropriada. Como ele estava hospitalizado, ele disse que não podia se exercitar, e apenas ignorou a missão, e foi dormir. Mas assim que o tempo para completar a missão expirou, tudo à sua volta começou a tremer, e ele acordou em um deserto. E uma missão de sobrevivência começou, e durante 4 horas, ele terá que sobreviver de inúmeras centopeias venenosas. Com certeza uma penalidade apropriada por ele não ter feito seus exercícios. Então não se esqueçam, crianças, vão pra academia. Para quem achou que correr das estátuas foi a corrida mais difícil da vida dele, nós estávamos enganados. Porque correr pela sua vida durante 4 horas em um deserto, com certeza é pior. Novamente, antes dele morrer, ele é salvo pelo timer e é teleportado para o seu quarto no hospital, onde antes de apagar, conseguiu ver que sua missão tinha sido concluída, e uma recompensa estava disponível. E as enfermeiras que estavam procurando por ele esse tempo todo, o encontram jogado no chão, desmaiado e completamente desidratado. Enquanto isso, diversos portais de diferentes rankings estavam surgindo na cidade, e a Tia Ren, que é uma caçadora de rank S, estava sendo convocada por sua guilda para ser instrutora de um portal de rank B. Embora ela não se sentisse apta a ser uma instrutora, o líder da guilda disse que ela só precisava lutar como sempre, já que os outros caçadores aprenderiam assistindo. Fazer isso é importante, porque mesmo o poder dos caçadores não podendo aumentar, é fundamental treinar seus métodos de luta, preparando a todos pelos momentos que virão. E mesmo a guilda dele sendo a top 5 do país, ela ainda não era tão forte na escala global. Além da Tia Ren, a Jo-Hee também estava sendo chamada para lidar com os portais, mas obviamente o dela era de rank D, pois ela estava traumatizada com a última dungeon. E apesar de ela não ter se motivado com o convite, assim que ela escutou que o Jin-Woo estava bem, ela correu para visitá-lo no hospital. Mas chegando lá, apesar de não ter falado com ele, ela pôde vê-lo correndo e escutou as enfermeiras falando, que estava sendo assim desde o dia que ele chegou. Depois de ouvir aquelas palavras, ela saiu correndo e foi embora. E nosso querido Prota, desde sua última missão de sobrevivência, não ignorou mais as missões diárias, e nos últimos 4 dias realizou elas diariamente, aprendendo um pouco mais sobre sua nova realidade. Sempre que ele concluía as missões, ele recebia 3 recompensas. A primeira delas era uma recuperação completa de seu corpo, eliminando todo o seu cansaço. A segunda delas eram 3 pontos de habilidades, e até o momento ele tinha colocado todos os pontos em força. E sua última recompensa era uma caixa misteriosa, que nos últimos dias só tinha lhe dado itens inúteis, como canetas e curativos. Mas dessa vez ele recebeu a chave de uma dungeon instanciada, que poderia ser usada na saída 3 do metrô. Depois disso, ele foi visitar sua mãe, pois não tinha visto ela ainda. Chegando no quarto, ele tem lembranças de 4 anos atrás, do dia em que ela subitamente desmaiou e foi levada ao hospital. Ela contraiu uma doença extremamente rara que surgiu depois do aparecimento dos portais. E infelizmente, a tecnologia médica atual não conseguia curá-la. Por isso, ela precisava ficar sendo tratada constantemente dentro do hospital. E como as contas não eram baratas, Jin-Woo foi obrigado a trabalhar em obras, e depois se tornou caçador. Mas mesmo quando era caçador, suas lembranças eram extremamente duras, pois como sempre, ele sofria para derrotar qualquer monstro. Voltando ao presente, nosso Proto estava decidido, e parte sozinho abrir a dungeon instanciada. O que ele não sabia é que essa dungeon era diferente das outras. E depois que ele entrasse lá, o único jeito de sair era derrotando o chefe final ou usando uma pedra de teletransporte. Ao descobrir isso, toda sua bravura sumiu, pois um dos motivos de ele entrar lá era sua confiança em correr de perigos. Agora sem opções, ele começa a explorar a dungeon e se depara com 3 goblins. E automaticamente lembra a grande dificuldade que tinha de matar esses monstros. Surpreendentemente, ele estava conseguindo lidar muito bem com a situação, e depois de sua confiança voltar, ele conseguiu matar os 3 goblins, e percebeu que realmente estava mais forte. Mas inesperadamente, sem nem ter tempo para pensar, um lobo com mandíbulas de ferro sai da parede, ataca ele
e quebra sua adaga. E novamente, seu medo volta. Suas pernas começam a tremer e no último instante, ele consegue desviar do outro ataque do lobo. Agora, ele terá que enfrentá-lo apenas com suas mãos. E o ep termina. No meio da luta, como sempre, os produtores desse anime não querem que a gente pare de assistir. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para ver a continuação desse anime e de muitos outros comigo. Tamo junto, fui!